Pessoal, muito bom dia. Bem-vindos ao segundo dia do Workup. Falar nisso, parabéns aos alunos que estão organizando, excelente organização. Hoje nós temos um grande prazer de receber o professor André Leon Gradvold. Ele vai falar sobre convergência em astronomia e computação, vai falar sobre a previsão de clima espacial. O professor André é graduado em computação, pela Universidade Federal do Ceará. Ele fez mestrado aqui no ITA, na Engenharia Elétrica e de Computação, e também fez doutorado na Unicamp, tá, em 2005. Ele também tem especialização em jornalismo científico, pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Ele fez pós-doutorado em sistemas distribuídos no Laboratoire d'Informatique da Université Pierre-Marie Curie, do Paris, Universidade de Paris 6, né? E também tem o título de livro docente na área de informática na Unicamp. Hoje ele é professor associado na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Ele é membro sênior do I3E, tem experiência em ciência de computação, atua nas áreas de processamento de alto desempenho e sistemas distribuídos, segurança de informação e algoritmos de aprendizagem de máquina para previsão de explosões solares. Ele também faz parte do grupo de pesquisa de High Performance Intelligent Design Systems. André, mais uma vez, em nome do Workup, agradeço muito seu aceitar nosso convite e a palavra é sua. Muito obrigado mesmo. Obrigado, VJ. Para mim é um prazer muito grande poder falar para os alunos do INPE, falar para a comunidade do INPE. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela astronáutica, pela pesquisa espacial, então falar para o INPE é falar para as pessoas que eu, a princípio, gosto bastante. Então agradeço o convite do pessoal do ORCAP e desde já me coloco à disposição para qualquer tipo de colaboração que a gente possa fazer. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Ok. Espero que Vamos dê tudo cuidar. certo. Tá? Então, o que eu vou falar com vocês hoje é um assunto que a gente tem trabalhado pelo menos há 10 anos, né, que é a parte de previsão do clima espacial. Né? As pesquisas que o meu grupo de pesquisa tem feito, elas começaram em 2012, né, com algo relativamente simples e ao longo do tempo elas evoluíram usando alguns métodos que a gente vai discutir hoje. Tá? Então, o título dessa palestra é Convergência entre Astronomia e Computação, o caso da previsão do clima espacial. Né? Existem muitos tipos de pesquisas que envolvem astronomia e computação. Então, na palestra de hoje, eu vou falar especialmente da questão da previsão do clima espacial. Então, como o professor Vijay me apresentou, eu sou o André Gradivol e eu estou na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, em Limeira. Muito bem. Então, nessa apresentação de hoje, eu vou começar falando sobre o que é o clima espacial e por que nós devemos nos preocupar. Em seguida, vou comentar sobre como a computação pode ajudar na previsão do clima espacial. E aí nós vamos falar um pouco dos conceitos de ciência da computação que nós usamos para essa previsão de explosões solares, os problemas que a gente se depara ao lidar com dados do clima espacial, algumas ferramentas que a gente usa para previsão de explosões solares, os avanços na previsão do clima espacial e algumas considerações no final. Muito bem, então eu queria começar com essa pergunta, né? O que é o clima espacial e por que a gente deve se preocupar? Então, pegando a definição da ESA, né, da Agência Espacial Europeia, o clima espacial ele se refere a condições ambientais, especialmente na magnetosfera, né, na ionosfera e na termosfera da Terra, devido particularmente a eventos que ocorrem no Sol. Né?
Esses eventos, né, esses fenômenos, eles influenciam o funcionamento e a confiabilidade de sistemas e serviços espaciais, tanto na Terra, né, quanto na órbita próxima à Terra, né? E especialmente esses serviços, eles podem colocar em risco a saúde humana, eventualmente, né, em menor escala, mas principalmente os serviços, né, e as tecnologias que estão em órbita da Terra ou na sua órbita próxima, né? Muito bem, então, para ilustrar um pouco melhor que são esses eventos né, os impactos deles, essa figura aqui ilustra bem, né, o que acontece. Então, aqui em cima nós temos o Sol, né? Aqui em cima o Sol, e aqui uma série de tecnologias que estão em órbita da Terra, né? Ou aqui próximo à Terra. Então, esses eventos que ocorrem no Sol, né, explosões solares, ventos solares, etc., eles podem impactar a saúde de astronautas, eles podem impactar alguns dispositivos embarcados em satélites, eventualmente aqui um pouco mais próximo da Terra, eles podem causar problemas em navegação, né, navegação aérea, né, principalmente nos polos, e mesmo na Terra propriamente dito, né, alguns eventos de alta magnitude eles podem causar problemas aqui nas linhas de transmissão, né, nas transmissões de rádio e até em algumas tubulações para envio de petróleo, né? Então, aqui do lado a gente tem várias tecnologias que podem sofrer problemas, né, podem sofrer interferências devido aos eventos que ocorrem no Sol. É, Sendo um pouco mais específico sobre os eventos que a gente considera, três principais fenômenos do clima espacial nos interessam, né? Primeiro, que é o que a gente tem trabalhado ao longo desses 10 anos, são as explosões solares, né? Então, uma explosão solar é uma erupção que acontece quando essa energia armazenada em campos magnéticos torcidos é liberada. Então, essa figura que aparece aqui do lado, né, essa pequena animação que aparece aí do lado, ela mostra uma explosão solar com ejeção de massa coronal, que é um outro fenômeno que eu já comento, né? Então, se vocês repararem aqui, esse campo mais brilhante, né, essa parte mais brilhante, ela são campos magnéticos, né? Na verdade, aqui a gente tem explosões de raio-x e raios gama, né? Então, essa explosão solar, ela pode estar associado a um segundo pode estar associada a um segundo fenômeno que também nos interessa, que são as ejeções de massa coronal, certo? Então, essas ejeções de massa coronal, ou CMEs, como a gente chama, elas são essas expulsões de plasma da coroa do Sol, né? Então, a coroa é essa parte aqui um pouco mais brilhante, né, acima da fotosfera. Então, eventualmente, essas partículas, esse plasma superaquecido, ele pode ser liberado para o, para o espaço, né? E essas partículas, elas afetam a Terra, né? Elas, eventualmente, dependendo da intensidade delas, elas podem afetar a Terra. E o terceiro fenômeno que também nos interessa bastante são os ventos solares, né? Então, o vento solar ele é um fluxo de partículas carregadas, né, liberadas na atmosfera superior do Sol, que é a coroa, né? Eu já comentei com vocês. Tá? Então, esses são os principais fenômenos que a gente observa, né, e tenta prever, em particular as explosões solares, né? Os ventos solares ou as CMEs, né, as ejeções de massa coronal, quando elas chegam à Terra, né, então aqui nós temos a Terra, essas linhas que vocês veem são a magnetosfera. Então, quando os ventos solares ou as CMEs elas chegam à Terra, elas pressionam a magnetosfera. Então,
proteção natural que nós temos, né, essa magnetosfera, ela fica mais achatada e com isso os satélites e tecnologias que ficam aqui, eles ficam mais expostos à radiação, né? Então, o objetivo da gente tentar prever quando esses fenômenos vão ocorrer é exatamente tentar mitigar o efeito deles, né? Aqui só uma curiosidade, as auroras boreal e austral, elas são causadas exatamente quando as partículas chegam nesse ponto e aí elas são desviadas, digamos assim, para os polos. Então, por isso ocorre a aurora boreal, né? Então, esse é um evento interessante de se observar, né? Especialmente quem mora nos polos, mas próximo aos polos da Terra. Mas esse evento também é uma resultante desses ventos solares ou massa coronal que chegam à Terra. Tá? Muito bem. Então, esse é o fenômeno, e a pergunta agora é como a ciência da computação pode ajudar na previsão do clima espacial. Muito bem. Então, é, a ideia é que se a gente consegue prever a ocorrência desses fenômenos, a gente consegue mitigar os seus efeitos, né? Então, consegue reposicionar alguns satélites, consegue evitar que alguns astronautas façam missões, por exemplo, um pouco mais expostos, ou algumas linhas de transmissão aqui na Terra elas sejam melhor protegidas, enfim. Então a ideia é tentar prever esses fenômenos para reduzir os seus efeitos. E para isso, a gente precisa de dados, né? Então, os dados eles são fundamentais para que a gente faça as previsões. E que dados são esses, né? Então, quando a gente começou, né, das primeiras pesquisas, foi tentar utilizar as chamadas light curves, né? Então essas light curves ou curvas de luz, né? E como diz um colega meu, luz não faz curva, né? Então como assim uma curva de luz? Mas enfim, as light curves elas mostram, né, as medições das emissões de raio-x, né? Então as emissões de raio-x que são capturadas por alguns desses satélites elas indicam a explosão, uma explosão solar ou não, né? Na verdade, elas, dependendo do pico dessas emissões, a gente tem explosões que a gente classifica, né, em algumas categorias, né? Então, se vocês observarem nesse gráfico, aqui a gente tem a quantidade de watts por metro quadrado, né? Então, quando essa quantidade de watts por metro quadrado é inferior a 10 a menos 7, então nós temos explosões de classe A que elas praticamente não têm impacto nenhum aqui na Terra, né? Quando elas estão nessa faixa de 10 a menos 7 a 10 a menos 6, são explosões de classe B que também têm um impacto muito reduzido, né? O que começa a nos preocupar são as explosões de classe C, né, que vão de 10 a menos 6 a 10 a menos 5, né, que não chegam a causar problemas, mas podem ser indicativas de futuras explosões de mais alta intensidade. Daí nós temos as explosões de classe M, né, que são mega explosões, por isso a classe M, né, que vai de 10 a menos 5 a 10 a menos 4. E as mais perigosas, as que realmente têm efeitos aqui na Terra, são as explosões de classe X, que vão de 10 a menos 4 a 10 a menos. Na verdade, 10 a menos 4 até qualquer valor, né? Então não há um teto nas classes de raio-x. Então, como vocês podem observar, isso aqui é uma série temporal, né? Então, a gente pode usar alguns algoritmos, e eu já converso sobre eles daqui a pouco, alguns algoritmos para fazer previsão de série temporal e aí tentar prever quando ocorrem esses picos aqui, né? Esse, essa previsão
de série temporal, ela é importante, né, exatamente para analisar essas light curves e aí a gente poder fazer uma previsão de quando haverá explosões mais intensas, né, classe M ou classe X, ou quando haverá, se não haverá explosões menos intensas. Tá? Outro tipo de dado que a gente usa bastante são os que nós chamamos de dados brutos. Né? Dados brutos são basicamente dados numéricos que a gente obtém principalmente do SWPC. Né? Então, o SWPC é o Space Weather Prediction Center, é um órgão vinculado ao NOAA, né? Que é uma organização governamental que lida, americana, né? Que lida especialmente com a parte de clima e ambiente. Então, esses dados, eles vêm nesse formato, né? Numérico. E aí, aqui nós temos ano, mês, dia, né, fluxo de raio-x, número da mancha solar, área da mancha solar. Então, com base nesses dados brutos, né, a gente também tenta prever a ocorrência, né, de explosões. Tá? Muito bem. É, a- Ultimamente, né, assim, nos últimos 3, 4 anos, um pouquinho mais, a gente tem se dedicado a outro tipo de dado, que são as imagens. Né? Então, ultimamente, a gente, além dos dados brutos, né, que eu comentei no slide anterior, a gente tem tentado fazer, né, previsão do clima espacial usando imagens. E aqui, essas imagens que a gente obtém, elas vêm do SDO, que é o Solar Dynamics Observatory, né, que é um instrumento, como a gente chama, né, um satélite na NASA da NASA, que consegue captar imagens do Sol em diferentes comprimentos de onda. Então, os diferentes comprimentos de onda, os diferentes instrumentos que a gente tem, eles capturam as imagens do Sol em todos esses espectros, né, em todos esses comprimentos de onda. E cada comprimento de onda desses, ele nos dá uma informação específica sobre o Sol, naquele instante. Né? Então, se a gente observar, né, em algumas delas, as manchas solares, que são os eventos precursores das explosões solares, elas aparecem com um pouco mais de evidência. Né? Por exemplo, aqui, né, no 1700 angstrom, aqui no HMI contínuo, aqui no 4500 angstrom. Né? Em outros comprimentos de onda, a gente não enxerga, digamos assim, as regiões propriamente dita, mas a gente enxerga, por exemplo, a intensidade das explosões. Né? Então, a gente tem esse conjunto de imagens, mas ultimamente, como eu comentei, a gente particularmente está interessado nesses dois tipos. Né? Exatamente porque nesses dois tipos, que é o magnetograma, né, e o HMI contínuo, a gente consegue enxergar melhor o fenômeno precursor da explosão, que são as regiões ativas, né, as manchas solares, certo? Então, essas manchas, elas indicam que ali tem uma explosão. E através da análise da morfologia dessas manchas, a gente eventualmente consegue prever, né, se vai haver uma explosão naquela região ou não. Então, é, vamos mudar um pouquinho o foco agora e falar dos conceitos de computação que a gente usa na previsão do clima espacial, certo? Então, o principal conceito aí é o aprendizado de máquina, né? Então, a gente trabalha muito com algoritmos de aprendizado de máquina, né, para realizar essas previsões. Então, aqui tem duas definições que eu particularmente gosto, né, para a questão do aprendizado de máquina. E a primeira delas é essa do Mitchell, né, em que ele diz que o aprendizado de máquina é o estudo de algoritmos que melhoram automaticamente, né, por meio da experiência e do uso de dados. Né. Por que essa definição me chama a atenção? Porque aqui o que ele quer dizer é que quanto mais dados a gente tiver, né, melhores
né, são os algoritmos, né, melhores são os resultados que os algoritmos proporcionam, né? Ou seja, volume de dados é algo fundamental se a gente quer realizar previsões, né? E a gente vai ver daqui a pouco que isso também é uma dificuldade que a gente vai ter, né? E o outro conceito que eu particularmente gosto é que o aprendizado de máquina é sobre projetar algoritmos que extraem automaticamente informações valiosas dos dados, né? Que é a definição desses autores aqui, do Faisal e outros, né? Então, basicamente o que ele diz é o seguinte: esses algoritmos eles precisam extrair automaticamente algumas informações daquela massa de dados. Então, mais uma vez, a quantidade de dados ela é fundamental, né? Porque quanto mais dados, mais fácil a gente consegue extrair essas informações. Então, aqui tem um workflow, mais ou menos, de como a gente trabalha, né? Com algoritmos de aprendizado de máquina para realizar essas previsões. Então, o primeiro passo é o pré-processamento. Então, a gente vai eliminar uma série de informações que às vezes faltam, né? É, daquela massa de dados que a gente obtém, né? Dos dados brutos e outras questões. E, eventualmente, alguns daqueles dados faltam, né? Então, quando a gente tem tuplas que estão incompletas, às vezes é melhor a gente eliminar aquela tupla e desconsiderar aquela tupla na nossa massa de dados do que incluí-la de forma incompleta. Então, é feito inicialmente um pré-processamento, daí é feita uma extração de atributos, né, daquela massa de dados, os atributos que a gente vai realmente considerar. Depois tem uma fase de seleção de atributos, e aí a gente vai ver quais são os mais relevantes para o tipo de previsão que a gente quer. E finalmente uma classificação, se aquele dado vai gerar uma explosão ou não, né? Então, o workflow aqui é esse, né? Os dados passam por um pré-processamento, se extraem atributos, se selecionam atributos, e no final, os algoritmos de classificação determinam exatamente que tipo de objeto é aquele ali, ou seja, que tipo de configuração nós temos ali e se aquela configuração eventualmente vai resultar numa explosão solar ou não. Okay? Aqui tem alguns algoritmos que a gente usa para cada uma daquelas fases que eu comentei no workflow anterior, né? Então, para a preparação de dados, para o pré-processamento, a gente usa esses dois algoritmos aí, né? O Adacin, né? E o SBOAT. Os dois algoritmos, o objetivo deles é tentar melhorar a amostra que nós temos. Melhorar de que forma, né? Melhorar tentando balancear as classes de explosão que a gente tem na nossa amostra. Porque o que ocorre é o seguinte: nós temos lá 5 classes, né? A classe A, B e C, a classe M e a classe X. A classe A e B, elas são extremamente comuns, né? Então, o tempo todo a gente está tendo explosões, entre aspas, das classes A e B, porque isso faz parte da dinâmica do Sol, né? Então, o tempo todo a gente está tendo essas explosões, então a quantidade de tuplas que caracterizam explosões A ou B, elas são bastante abundantes, né? As classes C, elas existem, mas não são tão abundantes assim. A classe M, ela tem uma frequência bem menor e a classe X é extremamente rara, né? Então, para que a gente treine um algoritmo de aprendizado de máquina capaz de prever qualquer tipo de classe, ele tem que se deparar com classes de todos os tipos. Só que a gente tem um desbalanceamento de dados, né? A gente tem algumas classes que são bastante frequentes, né? Bastante abundantes, e outras que são pouquíssimo frequentes. Então, esses algoritmos, né, o Adacin e o Smote, eles ajudam a balancear as classes de modo que a gente consiga
mandar um conjunto de dados bastante diverso e que os algoritmos de aprendizado de máquina consigam de fato aprender, né? Para a extração da seleção de atributos, né, a gente usa duas classes de algoritmos, né, os filter methods e os wrapper methods. E dentro dos filter methods, a gente usa a correlação de Pearson, né, e a dos wrapper methods, a univariate feature selection. Qual o objetivo desses algoritmos, né? O objetivo deles é extrair ou selecionar, né, um conjunto de atributos que realmente tenha relevância na previsão do clima espacial. Que a gente tem centenas de atributos, da ordem de 200 e poucos atributos em cada tupla daquele conjunto de dados que a gente recebe. Então, quais daqueles atributos realmente têm relevância na explosão? Qual daqueles atributos não tem uma relevância, né, para a previsão daquelas explosões? Então, esses algoritmos, né, que a gente utiliza, eles são utilizados para selecionar os atributos que têm maior relevância na questão da previsão, né, da classificação da, é, das explosões solares. E no caso da classificação, aí a gente usa vários algoritmos, né, e algumas variações. Então, a gente tem aqui o Gradient Boosting, né, o ADA Boost, o Light Gradient Boosting e o Random Forest, para citar alguns, porque eventualmente a gente usa outros, né, por exemplo, o Support Vector Machine, entre outros, né. Então, aqui, nesse artigo, né, o artigo do Tiago Cinto, eu e outros colaboradores, é, ele fez um estudo bastante interessante sobre os algoritmos que a gente usa para a previsão do clima espacial, né? Então, esse artigo, ele relata, né, esse workflow que a gente desenvolveu, né, que o Tiago desenvolveu, para fazer a previsão, né? E aí ele discute também outros trabalhos na área que fizeram essas análises, né? Além dos algoritmos que eu mencionei, algo que a gente usou mais há algum tempo, né, e tem usado um pouco menos agora, são as chamadas multilayer perceptrons, né, as redes neurais, que ajudam principalmente na previsão de séries temporais, né? Então, aqui, só para aqueles que não estão muito familiarizados, né? Essa é uma rede neural bem simplificada, né? Então, cada nó é um neurônio que usa uma função de ativação não linear, né? Então, é feita uma combinação dessas funções de ativação para gerar um output, né? Uma saída com base em alguns dados de entrada, né? Então, a gente usa uma técnica de aprendizado não supervisionado chamada backpropagation. Né? Então, a gente teve resultados interessantes que foram relatados nesse artigo de 2017, né, no Bracis. Né? Então, a gente usou fluxos de raio-x, né, séries temporais de fluxos de raio-x para poder fazer essa previsão. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui, né, um dos resultados que a gente obteve, né, então a MLP ela chegou muito próximo dos valores reais. Né? Na verdade, a curva azul são os valores que a gente obteve e a curva vermelha são os valores reais. Aqui, se você olhar, o pico, aqui ele foi bem maior do que o valor real. Mas, de certo modo, isso é interessante, porque como a gente está falando de previsões, quando a gente tem um pico assim, é muito melhor a gente errar para mais, né? Supondo que haverá uma explosão de alta intensidade, ela talvez não tenha sido de tão alta intensidade assim, do que errar para menos, né? Que é um dos parâmetros que daqui a pouco eu mostro para vocês sobre a análise, né, digamos assim, de falsos positivos, falsos negativos, etc. Tá? Então,
a gente ficou bastante satisfeito com o resultado porque, embora a curva azul, né, que foram os valores obtidos, ela esteja um pouco mais alta do que a curva vermelha, mas ainda assim, como eu comentei, é melhor errar para mais do que para menos, nesse caso. De uns tempos para cá, né, a gente está trabalhando com Deep Learning para analisar os chamados magnetogramas, que nada mais são do que representações pictóricas, né, imagens dos campos magnéticos, certo? No Sol, que formam as regiões ativas e que eventualmente vão gerar explosões a partir de lá. Tá? Então, aqui nós temos um magnetograma, né? Então, essa imagem cinza com esses pedacinhos pretos e esses pedacinhos brancos são os magnetogramas. O que está cinza aí, o que é cinza, são campos magnéticos neutros. Né? O que é branco são campos magnéticos com polaridade positiva, o que é preto são campos magnéticos com polaridade negativa. Certo? Então, esses pontos, eles são o que a gente chama de regiões ativas, que são regiões, né, ativas em termos magnéticos e que a partir daí podem ocorrer explosões solares. Tá? Então, a pergunta é: que classe de explosões essas regiões ativas vão gerar? Então, o que, que a gente faz? A gente passa essas imagens por por algoritmos de deep learning que visam segmentar, né, essas imagens, e a partir da configuração dessas imagens, né, da morfologia dessas imagens, eles conseguem prever ou propor, né, as explosões, as classes de explosões solares. Então, se vocês observarem aqui, ó, você tem áreas pretas muito próximas a áreas brancas. Então, quando isso acontece, é criado um arco magnético que liga a área preta à área branca, e isso eventualmente pode gerar uma explosão. Né? Então, o que o algoritmo de Deep Learning faz é analisar a morfologia dessas áreas e, a partir daí, inferir sobre a classe de explosão. Né? O primeiro trabalho nessa área que a gente escreveu foi esse trabalho da Letícia, né, junto comigo, que propôs essa análise automática de magnetogramas, né, para classificação de regiões ativas. Okay? Então, para aqueles que não estão muito habituados à questão do Deep Learning, né, Deep Learning é basicamente uma rede convolucional, então ela tenta extrair padrões a partir dessas imagens, né? Depois ela reduz a dimensionalidade dos parâmetros dessa rede, né, que é a camada de pooling, e finalmente ela, nessa camada totalmente conectada, né, que é essa aqui, ela fornece uma classificação das explosões solares dentro da imagem. Né? Então, a gente usa os algoritmos de Deep Learning para segmentar, né, detectar, segmentar e classificar essas regiões. Okay? Muito bem. Então, que estratégias a gente usa? Né? Na verdade, aí são várias, e os artigos que eu cito aqui, eles descrevem mais ou menos cada uma delas. Né? Então, para segmentação e detecção de regiões ativas, a gente está pesquisando atualmente a aplicação desse algoritmo, do MASC-RCNN, e também uma combinação desses dois algoritmos, do YOLO e do YONET. Né? São dois algoritmos que funcionam muito bem para a parte de detecção e segmentação. Né? Além disso, um trabalho que a gente está desenvolvendo atualmente, ele tenta avaliar uma sequência de imagens para verificar como que essas manchas evoluem. Né? Porque com base na evolução delas, a gente consegue prever com mais precisão que tipo de classe ela vai gerar. Né? Então, para isso a gente está usando uma rede chamada ResNet 2 mais 1D. Né? Então, todos esses algoritmos, eles estão nesses artigos aqui. Percebam que eles são algoritmos relativamente recentes, né?
5, 6 anos mais ou menos. Tá? Esqueci de mencionar, para análise de sequência de imagens, né, a gente também, né, caso o ResNet 2 mais 1D não funcione como a gente espera, a gente deve combinar duas estratégias que são as CNNs, né, as redes convolucionais tradicionais, mais esse outro tipo de algoritmo que é o LSTM, né, Long Short Term Memory. Né? Então, todos esses algoritmos eles estão nesses trabalhos. Né? Só para ressaltar, isso é um trabalho em andamento. Então, a gente ainda não tem resultados publicados, né? Mas a gente está pesquisando. Né? Em particular, um dos meus alunos de doutorado está trabalhando sobre esse tema. Como que a gente faz para avaliar os resultados das redes, né? Das redes, nem tanto, né? Mas dos modelos de previsão que a gente utiliza? Então a gente usa vários parâmetros, né, entre eles o TPR, TNR, PPV, NPV, que são digamos assim, as métricas clássicas, né? A taxa de verdadeiros positivos, a taxa de verdadeiros negativos, os valores positivos preditos, os valores negativos previstos, etc. Uma das métricas que normalmente as pessoas usam, mas que ela é muito não é muito precisa, apesar de ser a acurácia, né? É, uma dessas métricas é a acurácia. Por que, que ela não é tão boa? Né? Porque a acurácia, ela leva em consideração o total, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rede não, um modelo, né? Que prevê que nunca vai ter explosão de classe X, né, considerando que a classe X ela é muito rara, a chance desse modelo prever corretamente ela é muito boa. Né? Isso aparece na acurácia, mas não necessariamente isso significa que o modelo é interessante. Né? Então, veja, além das métricas tradicionais, a gente precisa usar outras métricas que é, nos digam com melhor precisão, né, se o nosso modelo é bom ou não. Então a gente usa bastante, inclusive, o TSS, que é o True Skill Analytics, True Skill Statistics, e a gente usa também algo que a gente presta bastante atenção, é o FAR, que é o False Alarm Ratio. Né? Então, essas métricas, elas percebem um pouco melhor se o modelo está trabalhando bem ou não. Né? Então, esses são alguns das principais métricas que a gente utiliza. Né? E essa discussão sobre as métricas, ela está nesse artigo da Fernanda Ribeiro, né, e comigo, onde ela analisa algumas técnicas de aprendizado de máquina aplicadas a explosões solares. Então essa tabela é do artigo, né, e aí ele comenta cada um dos índices aqui, né, das métricas. Ok? Muito bem, nem tudo são flores, certo? Então existem alguns problemas que a gente enfrenta quando lida com dados do clima espacial. Alguns deles eu até já comentei aqui. Né? Então, primeiro, de onde vêm os dados que a gente usa? Então, alguns eu já comentei, né? O SWPC e o SDO. Né? SWPC é um órgão vinculado ao NOAA, dos Estados Unidos, né? O SDO é um órgão da NASA. Além disso, a gente tem outros instrumentos, né? Que é o SORRO. A gente tem o JSOC, que é algo, né? Uma base de dados que a gente consulta com bastante frequência, né? Na verdade, quase todos os dados vêm de lá, né? O JSOC ele meio que junta os dados de todas essas fontes aqui, né? No caso das imagens, a gente usa bastante o HelioViewer Project, né? Que está nesse link aqui, e é bem interessante para ilustrar. Né? Todos esses dados eles são compilados e eles ficam disponíveis na nossa base no Zenodo. Né? Então a gente tem
uma comunidade lá, que é do meu laboratório de pesquisa, né, o HiPEDS, e todos os dados da nossa pesquisa, né, a gente deixa disponível lá, né, para quem quiser continuar nossas pesquisas, enfim, né, ou replicar nossas pesquisas, os dados que a gente trabalha estão lá. Tá? Quais são os problemas que a gente lida? Então, primeiro, a gente tem diferentes bancos de dados e cada banco de dados tem diferentes padrões. Então, a gente tem, por exemplo, dados com diferentes cadências, né? Dados, por exemplo, os dados são obtidos de hora em hora, ou os dados são obtidos a cada 12 minutos, ou os dados são obtidos a cada 12 segundos. Né? Então, essa variação de frequência com que os dados são obtidos, elas são diferentes em bancos de dados diferentes. Né? Então, isso é um pequeno probleminha. Outro problema é que a gente tem dados em diferentes formatos. Então, no caso das imagens, por exemplo, a gente tem dados no formato FITS, que é um formato bastante comum em astronomia. A gente tem dados, imagens, né, no formato JPEG, que é um formato de compressão com perdas, e isso pode ser ruim para alguns algoritmos que nós temos. E a gente tem dados no formato PNG, que é o que a gente usa, né, com mais frequência. Então, são dados de diferentes formatos e, eventualmente, quando você traduz de um formato para outro, isso pode gerar perdas ou adaptações. Né? Outra coisa que eu já comentei são faltas de dados. Então, nem sempre esses instrumentos estão capturando todos os dados com as cadências necessárias a todo momento. Né? Então, eventualmente, os instrumentos falham, eventualmente, alguns dos instrumentos não funciona, enfim. Então, a gente lida bastante com dados ausentes. E outro problema que é muito ruim para os modelos que a gente desenvolve são os conjuntos de dados desbalanceados. Então a gente tem eventualmente classes mais frequentes que outras, tuplas negativas, né, são mais frequentes do que tuplas positivas, etc. Né? Então, como lidar com isso tudo? Tá? Então, no caso de dados com diferentes cadências e falta de dados, a gente usa os métodos estatísticos que né, alguns eu já citei, que é o caso do Smote e do Adacin. Né? Desculpe. No caso de diferentes padrões. Né? Então a gente usa os algoritmos de compressão sem perdas, que foi o que eu havia comentado. Né? No caso dos dados desbalanceados. Então, a gente usa métodos de sobreamostragem ou subamostragem, que também tem a ver com os algoritmos que eu citei no começo, certo? Então, tudo isso são problemas que a gente precisa enfrentar antes de gerar os modelos. Bom, falando um pouco agora de algumas ferramentas que a gente usa, para o desenvolvimento de software, especialmente no início, a gente usava bastante o Java e usava as bibliotecas Incog e o ECA, principalmente, né? E de uns tempos para cá, particularmente dos últimos 5 anos para cá, a gente tem focado muito em Python. E no caso do Python, a gente tem usado as bibliotecas SumPy e AstroPy, né, para tratar os dados solares, o scikit-learn, principalmente para os algoritmos de aprendizado de máquina, e o scikit-image para tratamento de imagens, né, quando é necessário, e o TensorFlow para os algoritmos de Deep Learning. Né? TensorFlow e outros. Né? O TensorFlow é um dos que a gente tem se dedicado bastante ultimamente. Né? A maioria dessas ferramentas, elas estão, de certa forma, ligadas a esse projeto aqui, o projeto NumFocus. Então, é uma sugestão que eu dou para quem quer entrar mais ou menos nessa área, é dar uma olhada nos projetos que tem lá. Né? Então, por exemplo, o SumPy, o Scikit-learn, todos eles são... Professor André, Pois não. o senhor parou de compartilhar a tela. Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui.
Deixa eu voltar aqui rapidinho. Bom, aqui é onde eu parei, eu acho, né, Isso. nos problemas de dados, né? Então, aqui alguns métodos que eu usei. Deixa eu voltar aqui para frente. Tá? Eu falei das ferramentas, então aqui tem o Java, Python, né, as bibliotecas do Python que a gente usa, e aqui a sugestão que eu dei, né, dos projetos do NumFocus, né? Então, NumFocus é uma organização e eles suportam, né, eventualmente financiam algumas dessas, o desenvolvimento de algumas dessas bibliotecas, tá? Então, a minha sugestão para aqueles que querem estudar essas bibliotecas e trabalhar no desenvolvimento desse tipo de software é acessar aqui o NumFocus. Ok? Deixa eu ver aqui. Bom, futuros avanços na previsão do clima espacial. Então, algumas técnicas que a gente quer avançar e ainda não avançou tanto assim. A primeira delas é na mineração de fluxos de dados, né? E quando a gente fala de fluxo de dados, é o processo de extração de informações, de registros, né, em dados contínuos e rápidos. O que ocorre é o seguinte: alguns desses instrumentos eles obtêm esses dados em cadências muito rápidas, né, da ordem de segundos. Então a gente tem técnicas de mineração de fluxo de dados que permitem a previsão quase que em tempo real, né, dependendo desse fluxo de dados. Tá? Essa é uma das pesquisas que a gente tem feito, mas em outros domínios. Né? Então, eu gostaria muito que o meu grupo de pesquisa migrasse um pouco para a parte de aplicação desses dados em clima espacial. Né? Então, aqui é um exemplo, né? Só para vocês observarem, aqui a cadência é na ordem de 2 segundos. Né? Então, a ideia é fazer o que a gente chama de detecção de desvio de conceito, que a gente chama. Né? O desvio de conceito é quando eu tenho um certo modelo probabilístico que está funcionando e a partir de determinado instante esse modelo probabilístico muda. Né? E com isso os modelos de previsão também mudam. Então a detecção de desvio de conceito é exatamente a detecção de quando esse modelo probabilístico muda. E aí eu preciso readaptar os algoritmos de aprendizado. Né? É algo que está em execução agora, né? Está em execução, o que eu quero dizer, a gente está pesquisando isso nesse momento, é a previsão de explosões solares através de sequência de imagens. Né? Então a ideia, né, eu vou até, deixa eu ver se eu consigo voltar o vídeo aqui um pouquinho. Ó. Então, aqui é a evolução de uma região ativa. Né? Então, a nossa ideia é, ao analisar a evolução dessa região ativa, a gente consiga prever a ocorrência de explosão solar. Né? O nosso objetivo é tentar prever com até 3 dias de antecedência. A gente consegue fazer isso de forma. A gente consegue fazer isso com dados brutos, mas o que a gente faz é dizer que vai haver uma explosão, mas a gente não consegue dizer em que região ativa aquela explosão vai ocorrer. Então a ideia com essa pesquisa é ser mais preciso em relação ao ponto onde a explosão vai ocorrer. Né? Então, só recapitulando, a gente já consegue prever que vai haver uma explosão, mas a gente não consegue dizer em que ponto aquela explosão vai acontecer, com essa antecedência. Né? Então, aqui umas considerações finais para a gente poder bater um papinho aqui no final. Essa previsão do clima espacial é um assunto que ainda desafia vários astrofísicos, né? E aqui eu quero ressaltar o trabalho dos astrofísicos. Eles conseguem prever muito bem, né? Mas nem sempre a gente tem astrofísicos 24/7 para fazer essas previsões, né? E os algoritmos de aprendizado de máquina, eles podem ser uma ferramenta para os astrofísicos. Né?
Ainda não existem modelos confiáveis que possam fazer essas previsões de longo prazo, né? A gente consegue, com mais de 85% de certeza, prever com até 72 horas de antecedência, e se a gente diminuir essa certeza, a gente consegue até 96 horas de antecedência. Mas não mais do que isso, né? Por enquanto, pelo menos. Não está claro ainda, né? Quais são as contribuições de cada atributo que a gente usa no conjunto de dados, né? A gente sabe quais são as correlações, a gente sabe qual a importância de algum deles, mas a gente não sabe ainda definir um conjunto mínimo de atributos que permita saber se vai haver uma explosão e qual a classe da explosão, né? Então, nesse sentido, a ciência da computação ela tem muito a contribuir, né, encontrando essas correlações entre variáveis que explicam esses mecanismos preditivos, né? E aí a gente usa algoritmos de aprendizado de máquina, né? A minha ideia, né, o meu sonho de consumo é poder usar esses algoritmos em arquiteturas de alto desempenho, né, que é a minha área de pesquisa, né? Mas a gente ainda carece de computadores que a gente realmente possa, computadores de alto desempenho, que a gente possa adaptar esses algoritmos para processamento paralelo e distribuído, né? E também criar modelos matemáticos, né, que expliquem esses fenômenos. Então a gente consegue prever, mas a gente ainda não consegue um modelo que explique o fenômeno, né? Que é algo que, digamos, cabe bastante aos astrofísicos, né? Tá? Então aqui só um gráfico para consolidar mais ou menos tudo que eu falei, né? A gente trabalha com dados na previsão do clima espacial, a gente trabalha com dados brutos e imagens, né? Com os dados brutos, a gente atualmente trabalha com conjuntos de dados e quer migrar um pouco para fluxos de dados, né? Na parte de imagens, algoritmos de processamento de imagem e deep learning. E aqui, né, no caso, né, com conjunto de dados, algoritmos tradicionais, né, a maioria deles são algoritmos já bem estabelecidos, né? No caso do fluxo de dados, algoritmos de aprendizado online. Para os algoritmos de processamento de imagens, algoritmos de detecção de objetos. E para o deep learning, algoritmos para classificação de objetos, né? Segmentação e classificação de objetos. Ok? Já estou finalizando. Então, esses algoritmos, né, de aprendizado de máquina para previsão de explosões solares já têm evoluído muito, né, ultimamente. A gente já consegue prever explosões solares de classe C5.5 com até 72 horas de antecedência, né? Em alguns testes, a gente conseguiu prever com até 96 horas de antecedência, com precisão maior do que 85%, o que é bom, né? Mas ainda existem iniciativas de pesquisa, especialmente na área de deep learning, né? Que é o que eu comentei com vocês. O objetivo é identificar qual a região ativa que vai gerar uma explosão. Isso é algo que a gente ainda está estudando, né? Clima espacial não é o único assunto dentro da astronomia, então a gente pode aplicar a ciência da computação para várias aplicações, né? Simulações cosmológicas, síntese de imagem para radioastronomia e outras necessidades de Big Data em astronomia. Tá? A propósito, só fazendo uma propaganda, né? Duas propagandas na verdade. Uma é sobre o workshop de inteligência artificial em astronomia, que vai ocorrer no dia 30, né? Então, alguns trabalhos meus estarão lá, né? Meus não, né? Dos meus alunos, eu vou só acompanhá-los. E uma outra propaganda é o Guaraci, que é o nosso sistema de previsão de explosões solares que está nesse endereço aqui, né? Guaraci. Então, convido todos a darem uma olhada lá, né? E último slide, eu prometo, né? Aqui alguns endereços, né? O site do nosso grupo de pesquisa, o sistema de explosões solares, aqui o meu e-mail, e a gente sempre está aberto a colaborações, né? Para receber e trocar ideias com alunos de graduação, pós-graduação.
estamos sempre abertos, tá? Então, agradeço mais uma vez o pessoal do WorkUp, da organização, ao VJ, que esteve comigo aqui nessa reunião, e estou à disposição para conversar e falar com vocês a hora que vocês quiserem. É isso. André, muito obrigado aí. Antes de outra vez, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, né? Um assunto bem relevante para o INPE, especialmente para a computação aplicada, já que a gente tem que trabalhar nas missões, resolver problemas das missões do INPE, como o clima espacial. Por causa da hora, eu não vou ler todas as perguntas. Depois, se puder dar uma olhada no chat e responder, para os alunos informados ou não, fica a seu critério. Eu vou ler duas perguntas. A primeira é do Marcos Rodrigues. Ele diz que ele pergunta se ele está correto em afirmar que o Sol tem um comportamento cíclico de 11 anos. E o outro, se a gente está no período de maior ou menor atividade solar. Então, sim, o Sol tem esse comportamento cíclico, ele é de aproximadamente 11 anos, né? Então não é um reloginho que a cada 11 anos o ciclo se fecha, mas sim, é aproximadamente 11 anos, e a gente está é uma curva, certo? Então ele tem momentos de pico, momentos que praticamente não tem nenhuma atividade. Então a gente está subindo nessa curva, né? Ou seja, a atividade ela está aumentando cada vez mais, né? Aliás, isso é um outro problema. Quando a gente está nesse vale, né? Ou seja, quando a gente está nessa decrescente, os algoritmos eles começam a funcionar, os modelos de previsão eles começam a funcionar muito mal, né? Quando a gente está num momento de alta, os algoritmos funcionam muito bem. Então a gente precisa meio que ir adaptando esses algoritmos ao longo do tempo. Legal. Tem uma outra pergunta, ele não colocou o nome dele. Ele quer saber a rede neural que você usa e como utilizá-lo para classificar magnetogramas. Então, aí eu vou pedir para que você espere a nossa publicação, que aí vai estar tudo muito mais detalhado. Mas a gente tem usado as redes que eu mencionei, né, o RMask, CNN, e a gente está pesquisando também o IOLO, né, para classificar esses magnetogramas. O importante é dizer o seguinte: a gente não classifica o magnetograma como um todo. A partir do magnetograma, a gente extrai as regiões ativas e a gente classifica as regiões ativas, né? Então, enfim, eu acho que não daria tempo de eu detalhar todos os aspectos, mas basicamente são algoritmos de deep learning para detecção, segmentação e classificação, né? Então, o que eles fazem é analisar a morfologia da região ativa. Ok. Pessoal, já está pronto outro palestrante, o Renato, francês do Federal do Pará. André, dá uma olhada no chat para poder responder Pois não. separadamente. Agradeço mais uma vez e tomara que eu te conheça pessoalmente quando você vier visitar o INPE. Obrigado. Em breve eu visito o INPE com muito prazer, inclusive. Ótimo, ótimo. Aí, Rafael e eu combinamos, a gente sai para almoçar e tal. Tranquilo. Vai. Obrigado aí. Até mais.